paz do Senhor, irmãos? Primeira carta de Paulo a Timóteo. Lembrando que a primeira carta de Paulo a Timóteo, Tito, e segunda carta de Paulo a Timóteo são consideradas epístolas pastorais. Nós temos aqui 3 estágios. Primeiro, a evangelização, a anunciação do evangelho aos povos. Segundo ponto, o discipulado, que é firmar o cristão na palavra, no caminho. Terceiro, nós temos o exercício ministerial. Lembre-se que nesse tempo não existia templos, mas existia igreja. O que é igreja? É uma comunidade de pessoas que tem Cristo como seu líder, como cabeça. E aí vem a liderança da igreja com o objetivo de ensinar esses crentes a se manter no caminho e na missão. Portanto, é importante compreender que, depois do fim do aprisionamento de Paulo em Roma, que durou entre 6 e 7 anos, o apóstolo torna a visitar Éfeso. Prosseguindo a Macedônia, deixou Timóteo na cidade de Éfeso, esperando voltar logo. Na Macedônia, acabou ficando por tempo além do que planejara. Isso está registrado em 1 Timóteo 3,15. E é desse lugar que escreve essa carta de instrução sobre o trabalho que Timóteo tinha a realizar. Bem, Paulo, mesmo distante, ele está sempre dando assistência e orientando. Por quê? Esse é o ministério que ele recebeu da parte de Deus. Tanto evangelizar quanto formar novos líderes e orientar as novas igrejas. Quanto à incumbência de Timóteo, não era de natureza fácil. Cuidar de uma igreja, segundo os princípios bíblicos, não é uma tarefa fácil, nunca foi e nunca será. Por isso, Paulo estava o ajudando e orientando. Qual era um dos problemas principais? Falsos mestres. A gente se admira com algumas coisas que são pregadas, ideologias que são pregadas na nossa época. Quando você olha para essa época aqui, acontecia a mesma coisa. Ideologias, crenças, fábulas, e aquelas pessoas que Paulo os chamará de lobos, que são falsos mestres, que ensinarão falsas doutrinas. É contra isso que Paulo estará orientando Timóteo nessa carta. Na cidade de Éfeso não havia edifício para igrejas, portanto, comunidades. Desse modo, possivelmente houvesse um número razoavelmente grande de pastores para dirigir cada um desses grupos. Em Atos 20:17, esses pastores são chamados de presbíteros e anciãos. Geralmente nas igrejas gregas era chamado de presbítero, e nas igrejas que tinha mais judeus convertidos era chamado de ancião. É um nome que significa pastor, líder da igreja. O trabalho de Timóteo foi primeiramente com esses pastores. Esses companheiros de ministério aparentemente não possuíam qualificações na sua época e não havia um curso para o preparo de obreiros, portanto, o apóstolo Paulo tinha que fazer o melhor possível. Irmãos, hoje nós temos a Bíblia toda escrita, nós temos curso, nós temos instrução. A nossa realidade é diferente. Inclusive, a mídia que nos ajuda muito. Você tem uma dúvida, você vai procurar, enfim. Nessa época aqui não tinha, então você percebe um esforço muito grande do apóstolo para ensinar os novos cristãos e os novos líderes. Autor, Paulo, data e local, como nós já vimos, o local é a Macedônia. A data, ela fica entre 65 e 66 depois de Cristo, lembrando que essa é uma data aproximada.
Propósito e temática dessa carta. Primeiro, fortalecer e animar Timóteo e aconselhar e orientar Timóteo como pastor. Uma coisa é tentar animar ele. Outra coisa é fazer ele compreender a sua posição e o comportamento que ele deveria ter diante de tal cargo. Não em questão de posição, mas em questão de comprometimento. Vamos então ao capítulo 1. Paulo se apresenta, de sua maneira tradicional. Capítulo 1. Paulo, apóstolo de Jesus, pelo mandato de Deus, nosso Senhor e Salvador, nossa esperança. A Timóteo, verdadeiro filho na fé, graça, misericórdia e paz da parte de Deus e de Cristo Jesus, nosso Senhor. No capítulo 1, então, Paulo se apresenta e orienta Timóteo ao seguinte: os falsos ensinamentos. Ele diz o seguinte, versículo 3: quando eu estava de viagem rumo da Macedônia, te roguei que permanecesse em Éfeso para admoestar, orientar, corrigir, ensinar certas pessoas, a fim de que não ensinem outra doutrina. Nem se ocupe com fábulas, genealogias, coisas que só promovem discussões. Irmãos, tem coisas, mesmo nos nossos dias, que realmente não nos leva a um crescimento, a uma edificação. Paulo está orientando Timóteo, não se envolva com esse tipo de coisa. Foca no que é essencial, a fé em Jesus Cristo, a comunhão, a santificação, orienta o povo, não se distraia com essas coisas. Isso é muito importante porque nos nossos dias a gente precisa ter a mesma linha de pensamento. Não se distrair com tantas coisas insignificantes, mas focar naquilo que é essencial para a pregação do evangelho. Foco. Era isso que Paulo estava orientando Timóteo. A partir do versículo 8, ele fala sobre a lei, e aí ele explica que a lei é boa para quem usa a lei de modo legítimo. Aí ele diz o seguinte: a lei para quem é bom, ok. Agora, para quem não age de maneira correta, aí a lei se torna um problema. Olha só, versículo 9. Tendo em vista que não se promulga a lei para quem é justo, mas para os transgressores e rebeldes, irreverentes, pecadores, ímpios, profanos, parricidas, matricidas, homicidas, impuros, sodomitas, raptores de homens, mentirosos, perjuros e para tudo que se opõe à sã doutrina. Então, a lei será aplicada nos irreverentes. Em resumo, é isso que Paulo está falando. A partir do versículo 12, aí ele agradece a Jesus por tê-lo salvo e ele explica aqui o que nós já conhecemos, quem ele era antes de conhecer Jesus. Então ele louva a Deus por ele ter sido salvo, escolhido, seu entendimento ter sido aberto acerca das coisas espirituais, para que agora ele não defenda uma ideologia, mas defenda uma causa e o reino de Cristo. A partir do versículo 18, aí ele orienta Timóteo dizendo o seguinte: esse é o dever que te encarrego, segundo as profecias que antecipadamente fosse objeto. Combate firmado nelas o bom combate. Ou seja, você terá lutas, você terá oposição, mas você precisa combater o bom combate, mantendo a boa consciência, porque alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. Aprendemos aqui que manter-se no caminho é responsabilidade pessoal. Todos na igreja recebem o mesmo ensino, nem todos permanecem no caminho, porque muitos não perseveram. E Paulo usa o termo aqui, o exemplo, dizendo naufragar na fé. Aí ele usa duas pessoas como exemplo, dentre esses, Himeneu e Alexandre, os quais os entreguei a Satanás, para ser castigados
a fim de não mais blasfemarem. Sempre haverá as pessoas que rejeitam a verdade e blasfemam da verdade. Aí Paulo está orientando Timóteo. Manter uma boa consciência, porque a consciência vai com você em qualquer lugar. Então ela tem que ser tua amiga, não tua inimiga. E se estamos em paz com Deus, a consciência nos deixa tranquilos. Capítulo 2. A prática de oração por todos os homens. Então, capítulo 2, do 1 ao 7, Paulo vai orientar que há um só mediador, há um só Deus, e o desejo de Deus é que todas as pessoas alcancem a salvação. Então, para isso, é necessário orar por todos os homens. Esse é nosso dever como cristão. Nosso dever não é convencer ninguém, porque isso é pessoal e está relacionado à consciência de cada ser humano, se ele quer abrir o coração ou não. Mas o ensinamento é único. Há um Deus, há um mediador e nós devemos interceder por todos os homens. A partir do versículo 8. Quero que os varões orem em todo lugar levantando mãos santas, sem ira, sem animosidade, sem contento. As mulheres também com traje decente, se atavinhem com modéstia e bom senso, não cabeleira frisada com ouro, pérolas ou vestuário dispendioso, porém com boas obras, como é próprio as mulheres que professam a fé. Aqui Paulo vai trazer um ensinamento sobre como proceder convenientemente no culto público. Lembre-se que nós estamos falando da primeira era da igreja cristã. Hoje nós estamos no século 21. Então você percebe que tem muitos séculos que nos separam dessa época. O princípio é o mesmo. As pessoas deveriam se reunir, adorar a Deus, sem briga, sem contenda. As mulheres deveriam saber se comportar no culto. Aí primeiro ele fala das suas roupas, da sua vestimenta. Claro que igreja é lugar de roupa decente, porque ali nós estamos exercitando a piedade e não chamando a atenção para o corpo. Na sequência, ele fala que a mulher aprenda em silêncio com toda submissão. Ainda a visão de culto é o culto judaico, onde os homens trabalham e as mulheres não. Então, como nós entramos em um consenso a respeito desse assunto na nossa época? É muito simples. O governo, me refiro à nossa igreja, Assembleia de Deus. A nossa igreja, ela é uma igreja com governo masculino. Mas as mulheres exercitam os seus dons. Só que nós precisamos lembrar-nos sempre da submissão e do respeito à nossa liderança. Aí Paulo continua dizendo o seguinte: porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. Primeiro a mulher foi iludida e depois Adão. Mas aí ele diz o seguinte: que a salvação também vem pela mulher. Por mais que houve esse episódio ali do Éden, a salvação vem pela mulher. De que forma? Pelo seu ventre. E do ventre materno nasceu o próprio Jesus Cristo. Capítulo 3. As qualificações dos bispos e dos diáconos. Vamos diferenciar aqui. Você lembra que o bispo é o mesmo pastor, é o mesmo líder de igreja. O diácono, diaconia significa servir, trabalhar. Então nós temos aqui o líder da igreja e nós temos os seus ajudantes. Vamos analisar o perfil de cada um. Fiel a essa palavra. Se alguém deseja o episcopado, se alguém deseja ser um obreiro, ele deseja uma excelente coisa. Agora, não é apenas querer, é o proceder. Vamos analisar a conduta agora. É necessário que o bispo seja, primeiro, irrepreensível, ou seja, que ele tenha uma boa conduta, que não tenha que ser corrigido toda hora. Esposo de uma só mulher, fidelidade no relacionamento, temperante, aqui fala de equilíbrio,
sóbrio. Sóbrio, consciente, tem que estar sempre equilibradamente, viver dessa forma, porque sempre ele lidará com problemas pessoais, com conflitos dos outros, da igreja, e ele sempre precisa agir de forma sensata, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar. Ou seja, tem que ter um coração humilde, um coração aberto para servir. Versículo 3. Não dado ao vinho, não poderia ser um beberrão. Não violento, não briguento, não contendeiro, mas ele deve ser cordato, inimigo de contendas, não aquela pessoa que promove brigas, contendas, discussões, não avarento, não apegado ao dinheiro, isso é muito importante. O líder da igreja vai trabalhar com dinheiro que não é dele, que é da igreja. E ele precisa saber a diferença do seu salário para o dinheiro da igreja e respeitar. Que governe bem a sua casa, criando os filhos sob disciplina com todo respeito. Pois, se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Então você percebe que o pastor, o bispo, o presbítero, ele precisa de estar em comunhão com Deus, ter as emoções sob controle, a sua casa sob governo. Agora que esse homem aprendeu nessas áreas, ele poderá usar essa experiência também para governar a igreja. E Paulo é rígido quando ele diz: se não governa a própria casa, vai governar uma igreja? Claro que não. Então Paulo orienta que começa em casa. Versículo 6, ele fala algo muito importante assim, ó, não seja neófito. O que é neófito? Novo convertido. A gente percebe que os novos convertidos, eles têm vontade, eles têm dinamismo, eles desejam. Só que antes de ser um obreiro, precisa vencer a carne. Porque senão, mas eu tenho um dom, e se usar só o dom sem vencer a carne, vai chegar um momento em que irá escandalizar o evangelho. Claro que Paulo fala aqui assim: não neófito, para não suceder que se ensoberbeça e incorra na condenação do diabo. A pessoa que não é madura na fé, ela acha que liderar uma igreja é status, é posição. Não é. A pessoa madura na fé, ela sabe que é trabalho, dedicação. Nós passamos por ataques de todas as áreas, interno, externo, ataque do diabo, e a gente precisa se manter ali na fé, no propósito, na convicção, guiando a igreja. E o novo convertido não tem essa estrutura espiritual. Versículo 7. Pelo contrário, é necessário que tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair na vergonha e no laço do diabo. Vamos agora, a partir do versículo 8, a respeito dos diáconos. Quanto aos diáconos, é necessário que sejam respeitáveis, de uma só palavra, não dados a muito vinho, não cobiçosos de sórdida ganância, conservando o ministério da fé com a consciência limpa. Os diáconos, a mesma coisa. Eles precisam de ter a sua vida pessoal conservada, plena, santificada, consciência limpa. Isso fala da libertação, livres da culpa do pecado, que é um processo que a gente passa após a conversão. Também sejam experimentados, e se eles se mostrarem irrepreensíveis, então poderão exercer o diaconato. Irmãos, isso aqui é muito importante, porque tem muita gente que quer ser obreiro, mas não tem conduta bíblica. Não tem comportamento segundo o que a Bíblia ensina e exige. A partir do versículo 11, da mesma sorte quanto as mulheres, é necessário que sejam respeitáveis, não maldizentes, temperantes e fiéis em tudo. As mulheres aqui da primeira igreja, das primeiras igrejas, do primeiro século, elas sempre trabalharam, sempre ajudaram. E Paulo está orientando elas que elas sejam a mesma conduta,
respeitáveis em todas as áreas, não maldizentes, que sejam equilibradas e que sejam também fiéis em tudo. São essas pessoas que estarão trabalhando na igreja, vamos dizer assim, para que possam orientar de forma correta as outras pessoas. O diácono, versículo 12, marido de uma mulher, que governe bem os filhos e a própria casa. Pois, se desempenharem bem o diaconato, alcançam para si mesmo justa preeminência e muita intrepidez na fé em Jesus Cristo. Aí, a partir do versículo 14 ao 16, ele explica, versículo 15, para que se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus. Irmãos, na casa de Deus não é do jeito que nós achamos. Tinha que ser assim, tinha que fazer de tal forma. Não, não. Tem uma linha bíblica para seguir. O respeito a Deus, a modéstia, o temor, a purificação, a santificação. Sem isso não tem como trabalhar no reino de Deus. Compreenda que respeito a tua vontade, mas vontade não é o suficiente. Sem santificação não tem como trabalhar. Versículo 16, aí Paulo diz assim, evidentemente grande é o mistério da piedade. Aí ele vai falar de Jesus, aquele que foi manifestado na carne, justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória. Ele é o dono da igreja. Portanto, nós seguimos as suas regras. Capítulo 4. A apostasia nos últimos tempos. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecer a espíritos enganadores e ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentira e dos que têm cauterizado a sua própria consciência. Aí no versículo 3, ele explica que proíbe o casamento e exige a abstinência de alimentos. Não se deveria proibir o casamento, seja de membros ou de líderes da igreja, porque a sexualidade é algo nato do ser humano. Então, no casamento, as pessoas poderão viver bem e desfrutar da sexualidade a qual Deus criou para tal. Então ele diz, os que proíbem o casamento e exigem abstinência de alimentos. Tem uma questão aqui sobre a alimentação de alimentos puros, bons, saudáveis e que alguns pregavam que não deveria comer e Paulo trata desse assunto. Pode comer porque não irá fazer mal algum. Aí ele diz no versículo 4, pois tudo que Deus criou é bom e recebido com ações de graças, nada é recusável. A partir do versículo 6, exortação à fidelidade e à diligência no ministério. Versículo 7, rejeita as fábulas profanas e de velhas caducas e te exercita pessoalmente na piedade. Quando a gente aceita Jesus como Salvador, a gente precisa ser liberto de tantas crendices e tantas coisas sem sentido. Paulo está dizendo, se exercita na piedade. Aí ele usa aqui o exemplo do exercício físico, que ele diz o seguinte, que o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade, ela é para tudo proveitosa, porque pela piedade se tem a promessa da vida que agora é a que há de ser. Piedade, respeito pelas coisas sagradas. A gente percebe que muitas pessoas não se exercitam na piedade. Só tem aquela rotina de cristão e nada mais. Se exercitar na piedade significa colocar a palavra em prática em todos os âmbitos da vida. No versículo 12, Paulo diz, ninguém despreze a tua mocidade. Tá? Só que aqui tem um ponto muito importante. Paulo vai orientar Timóteo da seguinte maneira. Quanto a você, as pessoas devem te respeitar como líder da igreja, mas em contrapartida, a tua conduta tem que corresponder. Conduta moral, conduta espiritual. Aí Paulo ensina Timóteo, se exercita na piedade, na leitura, se santifica, porque aí as pessoas irão olhar para você e irão ver que você realmente sabe o que está fazendo.
É diferente de colocar alguém numa posição na questão de liderança de igreja, aí a pessoa não tem comportamento, não tem maturidade, não tem sabedoria. É isso que Paulo está falando. É um posto severo. Você precisa de estar sempre atento para que possa corresponder ao ensino bíblico e assim conquistar o respeito da comunidade. A partir do versículo 14, não te faças negligente com o dom que há em ti. Timóteo recebeu um dom para liderar a igreja, ele não poderia agora ficar tranquilo. Isso nos nossos dias nós também aprendemos. A gente recebe um dom e precisa se manter fiel a Deus e desenvolvendo esse dom. Lembrando que todos os dons têm um objetivo. Qual é? Edificar uns aos outros, servir uns aos outros. Esse é o único objetivo do dom. Bem, a partir do versículo 14, ele diz: tem cuidado de você mesmo e da doutrina, cuidado pessoal e do ensinamento bíblico. Vamos agora ao capítulo 5. Os deveres dos pastores para com várias classes de pessoas. Olha só. Não repreendas a um homem idoso, exorta. Como que um líder de igreja que é novo vai chamar um irmão da igreja de mais idade e vai corrigir ele? Aí Paulo está orientando. Você não pode chegar com orgulho, com soberba. Você tem que chegar com amor, apresentar a correção para que aquela pessoa não se sinta mais ofendida. Até porque os mais velhos, eles têm aquela questão que eles são mais sábios e são mesmos. Então a gente precisa de ter cuidado ao tratar com eles. Quanto às mulheres idosas, trate elas como mães. Quanto às moças da igreja, tratem elas como se fossem tuas irmãs, com pureza. Aqui fala do respeito na questão da sexualidade também. Não ver as mulheres, as moças da igreja, como possibilidades. Paulo está dizendo o seguinte: olhe para elas como se fossem tuas irmãs. Tratem elas com respeito, com pureza. O relacionamento de pastor e igreja, ele tem que ter um limite que não pode ser ultrapassado. E a regra principal é pureza. A partir do versículo 3, tem algo interessante. Ele vai falar sobre as viúvas. Aí ele está dizendo o seguinte: as viúvas, primeiro, é responsabilidade da família cuidá-las, porque muitos estavam lançando para que a igreja fosse responsável por essas viúvas. E Paulo diz: vocês, familiares, cuidem das viúvas de vocês. Quanto ao ensinamento bíblico, Paulo está dizendo assim: seja considerada viúva a partir dos 60 anos, mulheres que nunca mais se casaram após a morte do marido, não se entregaram à luxúria, cuidaram dos filhos e se mantêm fiel. Quanto às viúvas novas, Paulo diz o seguinte: que elas se casem, que elas constituam família e que elas sigam a sua vida. É essa a orientação. A partir do versículo 17, ele vai agora falar dos presbíteros. Devem ser considerados merecedores de dobrados honorários os presbíteros que presidem bem, com especialidade aos que se afadigam na palavra e no ensino. Versículo 18. Pois a Escritura declara: não amordaces o boi quando pisa o trigo, pois o trabalhador é digno do seu salário. Aqui ele está falando sobre a remuneração, sobre a ajuda financeira para aqueles que presidem na igreja, ou seja, ser pago. Aí Paulo está dizendo, usando de forma comparativa: não amordaces o boi quando pisa o trigo, deixa ele se alimentar, ele está trabalhando. A partir do versículo 19, aí ele trata de um assunto importante. Não aceite denúncia contra presbítero, senão sob depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Ah, o obreiro fez isso. Você tem prova? Você tem testemunhas? Até hoje a gente pede provas, porque existem as pessoas sérias, existem as pessoas malignas.
Existem aquelas pessoas que não gostam de um obreiro, de alguém, e elas caluniam para que ele venha perder o seu posto. É forte, mas é verdade. E Paulo está dizendo, quando for acusar um presbítero, um obreiro, você precisa de ter testemunha. A partir do versículo 20, quanto aos que vivem no pecado, repreende-os na presença de todos para que os demais temam. Irmãos, aqui tem um ponto bem importante. Deus o livre, se falar alguma coisinha para alguém nos nossos dias, as pessoas já se ofendem. Olha o que Paulo está dizendo, se a pessoa pecou, repreende ela na presença de todos. Ela precisa de ter consciência que o seu ato foi errado e ela precisa ter respeito, precisa se corrigir. À frente, versículo 22. A ninguém imponhas precipitadamente as mãos. Aqui está falando do ministério. Ah, tem alguém, fulano que é amigo. Não, mas ele canta bem, ele prega bem. Não colocas as mãos precipitadamente sobre alguém, pelo amor de Deus. Uma realidade dos nossos dias. A gente chega em algumas igrejas que já tem alguns obreiros lá, que são fiéis, que são homens de Deus. Mas tem uns e outros que estão no ministério que não deveriam estar, que foram colocados ali por amizade, por alguma coisa do antigo líder, e essas pessoas trazem muito problema na parte espiritual, doutrinária, porque eles não têm mentalidade suficiente para carregar o peso, para carregar a responsabilidade das coisas espirituais sobre os ombros. Então é muito importante isso, não separar um ministério alguém por futilidade, mas que sejam realmente homens e mulheres de Deus. No versículo 23, ele diz, não continues a beber somente água, usa um pouco de vinho. Esse versículo causa um problema enorme. Gente, é muito simples. Em todas as cartas, Paulo diz que o obreiro não pode ser dado ao vinho. E aqui ele está dizendo para tomar um pouco de vinho. Ele está se referindo à enfermidade. E ele está dizendo para Timóteo, se você tem um problema ali no teu estômago, toma um pouquinho de vinho. Vai te ajudar, vai ajudar na digestão. Paulo não está dizendo para tomar 1 litro de vinho. É muito simples. Eu não sei por que fazem um problema em cima desse versículo. A partir do capítulo 6, agora Paulo vai tratar dos senhores e dos servos. Os senhores e os servos deveriam se tratar com respeito, tanto do senhor para o servo, quanto do servo para o senhor, porque todos são servos de Deus. A partir do versículo 3, Paulo fala sobre os falsos mestres e os perigos da riqueza. Olha só. Se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras do nosso Senhor Jesus e do ensino segundo a piedade, é enfatuado, nada entende, mas tem manias por questões e contendas de palavras que nascem, olha só, nascem de inveja, de provocação, difamação, suspeitas malignas, alterações sem fins, por homens cuja mente é pervertida e privada da verdade, supondo que a piedade é fonte de lucro. Então, Paulo está orientando evangelho, ser um ministro, receber salário é digno, porém não tratar a noiva de Cristo como um negócio. Aqui está um problema muito sério e isso é pecado. Sabe aquelas pessoas que dão uma pregadinha, daí já quer se lançar como pregador, pensando no quê? Em vida de santificação, de oração, leitura diária. Não, ele está preocupado em ganhar, em ter lucros, e Paulo está refutando esse comportamento. A partir do versículo 9, ele vai tratar sobre o assunto da riqueza. Ele diz assim, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e na perdição, porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. E nessa cobiça muitos se desviaram da fé e assim mesmo se atormentaram com muitas dores. Paulo não está criticando as pessoas ricas, ele está criticando as pessoas que fazem loucura para ganhar dinheiro, que geralmente elas vão se envolver com o que é
ilícito. A partir do versículo 11, ele diz o seguinte: tu, porém, agora ele se refere a Timóteo, ó homem de Deus, foge dessas coisas. Antes segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância e a mansidão. Combate o bom combate da fé. Ou seja, se tem algumas pessoas que querem ser líderes, que querem ser obreiros e que caem nessas tentações de dinheiro, que se prostituem espiritualmente, que se corrompem, Paulo está dizendo para Timóteo, eles são lobos, você não. Você tem que manter fiel, você tem que manter o teu caráter. A partir agora do versículo 17, exorta os ricos do presente século que não sejam orgulhosos, nem depositem esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para aprazimento. Ou seja, os crentes, os cristãos que possuem posses, não devem deixar que a soberba entre no seu coração. E ele diz o seguinte: não coloca a tua confiança na instabilidade das riquezas. Você conhece muita gente rica que hoje é pobre. Você conhece muita gente que tinha posses que hoje não tem. Por quê? A dificuldade vem para todos. Então não coloque o teu coração nisso, coloque o teu coração em Deus. Coisa linda são aquelas pessoas que têm posses, mas que o seu coração está voltado para Deus e mantém a humildade, a mansidão, mantém um coração puro e respeitoso. Versículo 18. Que pratiquem o bem, sejam ricos não de dinheiro, mas de boas obras. Sejam generosos em dar e prontos a repartir. Aqui também fala do avarento, né? Aquele apego exagerado e nojento ao dinheiro. Que acumulem para si tesouros sólidos, fundamento para o futuro, a fim de se apoderarem da verdadeira vida. A riqueza dessa terra, dos bens materiais, ela fica aqui. A riqueza espiritual, não. Ela vai conosco para a eternidade. E Paulo está dizendo, não se apegue às coisas daqui, elas vão ficar. Você tem que trabalhar o teu coração. Aqui está a verdadeira riqueza. E a partir do versículo 20, então, ele se despede dizendo: e tu, ó Timóteo, guarda o que te foi confiado, evitando falatórios inúteis e profanos e as contradições do saber, como falsamente lhe chamam, pois alguns, professando, se desviaram da fé. A graça seja convosco. Paulo encerra, então, a sua carta, orientando a permanecer na fé. E eu encerro dizendo para você o seguinte: você precisa de ter discernimento para saber o que você deve guardar e o que você deve retirar da tua vida. Que tipo de ensinamento você precisa deixar entrar no teu coração e que tipo de ensinamento você precisa refutar. Para isso, nós precisamos da orientação do Espírito Santo. Nunca esqueça de orar, pedir sabedoria, discernimento e orientação espiritual. A nossa guerra é espiritual. A nossa luta é piedosa. Nosso chamado e objetivo: pregar o reino de Deus, glorificar a Cristo e, posteriormente, nos encontrarmos todos na eternidade. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.